Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Clisman, eu sou diretor aqui do CEPAV, que é um centro, o Centro de Avaliações, que faz parte do DAVED aqui na Coped. Hoje nós vamos trazer uma espécie de aula, um tutorial sobre como utilizar a plataforma São Paulo. A gente nesse último mês, lançou os resultados detalhados das últimas avaliações, da AP, AD e também das SDs, e a gente quer trazer aqui, nesse espaço que nós teremos até às 17 horas, como que se utiliza a plataforma, como se navega, quais são os cards, os principais campos ali, para que vocês possam utilizar melhor isso dentro da sala de aula e planejar melhor como vai ser o desenvolvimento dos alunos. A gente preparou uma breve apresentação do qual temos um vídeo tutorial que vai ficar depois disponível para todos, também para futuras consultas. Depois a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Então, se a produção puder colocar aí o slide. Então, essa é a equipe do DAVED, do qual estão presentes aqui nessa apresentação. A Carolina está principalmente cuidando do chat, pegando as principais dúvidas de vocês, para depois a gente discutir mais tarde. Como diretor do CEPAV, e também a Valéria Mui, que faz parte da equipe pedagógica da Coped. Então, Valéria, se você quiser se apresentar e também dar continuidade à apresentação. Obrigada, Clisman. Olá para todos e todas. Eu gosto demais dessa oportunidade de nós estarmos juntos novamente, conversarmos a respeito da aprendizagem dos nossos alunos. Essa oportunidade de hoje, nós sabemos esses desafios todos que nós estamos enfrentando ao longo do ano passado e desse ano, a oportunidade de termos uma plataforma em que possa nos apoiar no desafio de análise de dados e de resultados da aprendizagem dos nossos alunos. Essa plataforma, ela tem as informações, como bem disse o Clisman, para que nós possamos fazer as relações entre onde o aluno se encontra no desenvolvimento das suas habilidades. Ali na plataforma, nós temos as sequências digitais, que estão elas como atividades para o material do Aprender Sempre, em que estamos trabalhando ali, onde o aluno se encontra, na sua aprendizagem, o quanto ele desenvolveu essas habilidades, o quanto ainda precisa desenvolver, para que nós possamos fazer essas análises, para que nós possamos preparar as nossas formações, aí colegas na diretoria de ensino, nas escolas. Então, a importância de nós hoje navegarmos nessa plataforma e quais são as potencialidades e as possibilidades que essa plataforma nos possibilita para que nós possamos ajudar os nossos alunos e ajudar os gestores, professores e a todo mundo. Então, Clisma, agora nós vamos então passar um vídeo. Nesse vídeo, que tem na plataforma de atividades São Paulo, essa plataforma, nesse vídeo, que nós vamos navegar, como o Clisma bem ressaltou, ele tem um card em que nós vamos colocar ali que vai falando, e temos o apoio, então, que o CAED vai nos explicar, depois a gente volta e conversa mais um pouco a respeito da plataforma. Vamos continuar então, pessoal? Então, vamos navegar no vídeo? Vamos lá! Olá, professores, professoras, gestores e gestoras da Rede Estadual de São Paulo. Eu, Carlos Palacios, e a professora Valdirene Barbosa iremos navegar junto com vocês pela plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo. Tudo bem, Val? Olá, Carlos. Olá, professores, gestores, educadores do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem que é nesta plataforma onde são publicados os resultados das avaliações e das atividades aplicadas na rede de vocês. Por isso, o nosso foco aqui hoje será mostrar o acesso a esses resultados e as ferramentas
que dão apoio à sua compreensão. Vamos, então, partir da página inicial da plataforma, que é essa que vocês estão vendo aqui, que você acessa após a realização do seu login. Aqui estão distribuídas, seções que podem variar de acordo com o perfil do seu usuário. Isto é, se você é um professor, um gestor escolar, um gestor da rede e por aí vai. Por isso, nós iremos nos concentrar nesta apresentação nas seções que todos vocês têm acesso. São elas: a seção de orientações pedagógicas, a seção de currículos e habilidades, a seção do Guia das Avaliações e Sequências Digitais, a seção de resultados e, por fim, o desenvolvimento profissional. Eu vou falar um pouco dessas três primeiras, depois passarei a palavra à professora Val, que vai falar dos resultados e do desenvolvimento profissional. Vamos lá, então. Primeiro, nós temos as orientações pedagógicas, que foram inseridas aqui no início justamente para reforçar o objetivo de toda avaliação ou atividade educacional, que é produzir informações que auxiliem, que deem suporte no desenvolvimento de práticas e políticas que tenham impacto no pedagógico, isto é, que melhorem a aprendizagem de nossos estudantes. Eu vou clicar nesta seção aqui e vai abrir para mim um conjunto de orientações que apontam caminhos promissores a serem seguidos, tanto no nível da gestão quanto no nível da sala de aula. Essas orientações, como vocês podem ver, dividem-se em três partes: avaliação, currículo e planejamento, língua portuguesa e matemática. Basta clicar em um desses quadradinhos aqui que você vai acessar o conteúdo anunciado no título de cada um. Por exemplo, aqui em língua portuguesa, temos orientações pedagógicas para a alfabetização. Clicando neste objeto, eu terei acesso a um conteúdo formativo bastante rico, voltado a profissionais que atuam justamente nesta etapa, a etapa de alfabetização dos anos iniciais. Para os demais conteúdos, você vai encontrar formatos bastante parecidos com esses, mas que dizem respeito a outros temas, a outras etapas de ensino. Vamos então, a partir daqui, para a nossa próxima seção da plataforma, a seção de currículos e habilidades. Nesta segunda seção, eu tenho acesso às habilidades essenciais do currículo da Rede Estadual de São Paulo e também aos marcos de desenvolvimento escolar que foram contemplados nas avaliações. Cada marco de desenvolvimento é como se fosse um degrau do percurso de aprendizagem do estudante, que engloba justamente aquelas habilidades mais básicas que ele precisa desenvolver, sem as quais dificilmente conseguirá avançar. Nos testes e avaliações presentes nesta plataforma, você tem alguns itens que contemplam esses marcos de desenvolvimento, que são os itens que avaliam as habilidades mais básicas do estudante. Por isso, é muito importante compreender os marcos na hora de analisar os resultados das avaliações e atividades. E aqui você encontra o texto que descreve cada um desses marcos de desenvolvimento escolar. São 4 marcos para a língua portuguesa e 5 marcos para matemática. Aqui também, nessa seção, você tem acesso às habilidades avaliadas em cada uma das avaliações. Por exemplo, clico aqui na aba Habilidades dos anos finais do ensino fundamental, escolho o ano escolar e o componentes curricular que eu desejo acessar, clico aqui e tenho acesso à lista de habilidade com seus objetivos de aprendizagem para cada uma das avaliações aplicadas, selecionando aqui em cima. De volta à página inicial, eu vou entrar agora na terceira seção da plataforma, o Guia das Avaliações e Sequências Digitais. Aqui eu já vou ter acesso a alguns resultados de desempenho dos meus estudantes, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Nessa seção, eu sou convidado a
compreender melhor os instrumentos avaliativos que foram aplicados nas minhas turmas, ou na minha escola, ou na minha regional de ensino. Por exemplo, clico aqui Língua Portuguesa, 6º ano do Ensino Fundamental, e eu vou aqui ter acesso a algumas informações importantes de uma avaliação que foi aplicada para os meus estudantes. No caso aqui, estamos falando de uma AAP de 2020, terceiro bimestre do ano letivo. Estou tomando como exemplo para vocês. Eu tenho aqui um texto que apresenta o perfil do teste que foi aplicado, e tenho também as atividades, os itens que compõem este teste, divididas, em diferentes blocos. Os blocos das habilidades essenciais, os blocos de itens do marco de desenvolvimento. Como eu já falei, são aqueles itens que avaliam as habilidades anteriores mais básicas para o estudante prosseguir no seu percurso escolar, e é muito importante ter atenção aos resultados desses itens que avaliam essas habilidades, e o bloco de itens das habilidades complementares. Eu tenho a descrição e a definição de cada um desses blocos, que vocês podem ler e compreender melhor por que essa divisão, e eu posso também acessar os itens em si. Eu tenho o percentual de acerto para cada um desses itens, dessas atividades. Tem os acertos gerais aqui em cada um dos blocos, no bloco como um todo. E eu posso também acessar o item. Ao acessar o item, eu tenho uma noção mais clara de que tarefa é essa que os meus estudantes já desenvolveram ou ainda precisam desenvolver, e por isso eu devo reforçá-la em sala de aula. Por exemplo, temos aqui um dos itens de língua portuguesa, e eu tenho aqui com ele a resolução comentada. Essa resolução é muito importante porque ela vai me apresentar um horizonte sobre como trabalhar essa habilidade, esta atividade, essa tarefa que meus estudantes podem não ter desenvolvido. Eu tenho essa resolução para alguns dos itens que compõem esta avaliação, mas tenho para todos os itens o seu percentual de acerto, de modo que eu possa compreender exatamente quais tarefas meus estudantes já dominam mais e quais ainda precisam ser reforçadas, precisam ser trabalhadas novamente em sala de aula. Eu tenho também o percentual de acerto dos meus estudantes. Como eu estou aqui com um perfil da regional de ensino, eu tenho o percentual de acerto deles da minha regional, e eu posso clicar na regional e vai abrir os municípios que compreendem essa regional, e eu vou ter as mesmas informações para cada município. Clicando em um município à minha escolha, eu vou ter agora as informações por escola. Caso eu seja um diretor de escola, eu vou ter as informações que vão aparecer para vocês a partir de agora, ao clicar em uma escola. Eu clico em uma escola específica e eu tenho agora informações por turma, percentuais de acerto para cada turma de minha escola. Este é agora a tela que um diretor de escola vê nesta seção aqui de percentuais de acerto. Eu clico na turma e eu passo a ter resultados por estudante. Eu vejo o total de acerto dos meus estudantes, o número de acertos dele na avaliação, e vejo aqui se ele acertou ou errou cada um dos itens que estão presentes nessas avaliações. Eu tenho esses resultados para todos os meus estudantes que realizaram a avaliação educacional. Retorno aqui à página inicial e já passamos por 3 importantes sessões. Chegou a hora, então, de conhecermos os resultados como um todo. E, para isso, vou passar a palavra à professora Valdirene. É contigo, Val. Obrigada, Carlos. Bom, agora que já conhecemos várias funcionalidades da plataforma, vamos navegar por esse card que talvez seja um dos mais visitados, pois é onde estão publicados os resultados das avaliações e atividades realizadas pelos estudantes no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Mas para que esses resultados eles possam, de fato, contribuir
para o trabalho pedagógico dos professores, para a gestão dos resultados e a melhoria da aprendizagem dos estudantes, é fundamental que os diferentes atores, professores, gestores, dirigentes, equipes pedagógicas, se apropriem desses resultados, possam conhecê-los, compreendê-los, para utilizá-los em favor do seu trabalho e da aprendizagem dos estudantes. Por isso, é muito importante conhecer as potencialidades e recursos disponíveis nessa plataforma. E isso é algo que a gente não faz sozinho. É importante que a gente compartilhe as informações, troque ideias, tire as dúvidas entre os pares, entre os nossos pares. Discuta isso no coletivo da escola, para que todas essas informações possam convergir para a melhoria do trabalho pedagógico e, consequentemente, para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Para contribuir, né, com esse trabalho, é muito importante que vocês também percorram os itinerários formativos disponíveis no desenvolvimento profissional, que a gente vai apresentar daqui a pouco, porque nesses itinerários, nós apresentamos diferentes reflexões sobre os indicadores publicados na página de resultados e nas possibilidades de uso desses indicadores. Então, acho que é algo muito importante que vocês devem apreciar, que vocês devem participar, porque todo o trabalho que envolve essa plataforma é um trabalho articulado e integrado. Então, as ações e atividades propostas no desenvolvimento profissional estão diretamente relacionadas às informações publicadas, tanto no card de resultados, quanto nos demais cards que vocês já conheceram com o Carlos. Ok? Então, vamos lá, vamos conhecer os resultados publicados nesse card resultados. Vamos lá. Então, vamos conhecer quais são as informações que estão disponíveis no card de resultados. Ao entrar no card, nós observamos uma página com duas abas. Nestas abas são apresentados os resultados das sequências digitais de atividades e os resultados das avaliações propriamente ditas. Vamos navegar pelos resultados das avaliações. Na página de resultados, há 3 filtros que nos permitem escolher a avaliação, a etapa de escolaridade e o componente curricular para o qual desejamos conhecer os resultados. Nesse exemplo que eu trago para vocês, eu escolhi a AP do primeiro bimestre de 2021, o 6º ano, os resultados de matemática. E quais são, então, os indicadores publicados nesta página? Há 2 conjuntos de indicadores. Um que diz respeito à participação na avaliação e o outro que diz respeito ao desempenho propriamente dito. Para esse indicador de participação, nós consideramos 2 informações importantes. A primeira delas, que é a taxa de participação, ela diz respeito à adesão. Qual foi a adesão? É possível a gente observar a adesão dos estudantes a essa avaliação. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a taxa de participação desta diretoria foi de 67%, ou seja, 67% dos estudantes do 6º ano participaram da avaliação de língua portuguesa, ou seja, responderam a pelo menos um item deste caderno de teste. Enquanto a média geral da rede, nesta etapa, para esse componente curricular, foi de 46%. Como que é calculado esse indicador? Quando o aluno responde a pelo menos um item daquele caderno de teste, é considerado que ele participou desta avaliação. Uma outra dimensão desse indicador diz respeito à média de itens respondidos pelos alunos. É importante que a gente observe isso, porque a gente gostaria que os estudantes respondessem a todos os itens. Então, a gente observa aqui que a média de itens respondidos
pelos estudantes do 6º ano em língua portuguesa foi de 25 em 26. O caderno apresenta 26 itens e, em média, foram respondidos 25 itens. Esta foi a média tanto da regional quanto da rede como um todo. E quais são os indicadores de desempenho? Nós organizamos os resultados de desempenho em 2 dimensões. Uma dimensão que diz respeito ao percentual total de acerto no teste e depois uma segunda dimensão que diz respeito à característica dos itens acertados e errados pelos estudantes. Vamos conhecer primeiro os indicadores que são calculados com base no percentual total de acerto no teste. Então, nesta regional, o percentual médio de acerto no teste foi de 56%, enquanto a média da rede foi de 57%. Esse percentual médio de acerto nos permite observar o quão os estudantes estão acertando ou não os itens do teste. Então, esta aqui é uma média geral da regional e da rede. Mas a gente sabe que entre os alunos, nem todos eles acertaram 56% do teste. A gente vai encontrar estudantes que acertaram mais que 56% e menos que 56%. Esta diferença entre os estudantes nos permite identificar se há diferenças significativas de aprendizagem entre os estudantes. Ou seja, se há estudantes com percentuais de acerto muito baixo e outros com percentual de acerto muito alto. Isso nos indica o quanto de desigualdade educacional ou desigualdade de aprendizagem há entre os estudantes da rede, da regional, da escola e até da turma. Então, neste exemplo que estou mostrando para vocês, há uma diferença bastante significativa entre os estudantes. E como que a gente consegue identificar isso? A partir daquilo que nós chamamos de categoria de desempenho. Com base no percentual de acerto no teste, nós conseguimos construir 4 categorias de desempenho. Uma categoria de desempenho que a gente considera muito baixa, ou seja, são aqueles estudantes que acertaram menos de 25% do teste. Uma segunda categoria, que ainda consideramos uma categoria de desempenho baixa, que é aquela em que os estudantes acertaram entre 25% e 50% do teste, ou seja, menos da metade do teste. Depois, uma terceira categoria, que consideramos uma categoria média de acerto, que é aquela categoria em que se encontram os estudantes que acertaram entre 50% e 75% do teste. E, por fim, uma categoria que a gente já considera um percentual de acerto alto, que são aqueles estudantes que acertaram acima de 75% do teste. Neste exemplo, nós temos aqui 156 estudantes, ou seja, 8% dos estudantes desta regional com percentual de acerto muito baixo, uma categoria muito baixa, menos de 25%, 575 estudantes, ou seja, 31% desses estudantes ainda com percentual de acerto baixo, 39% com percentual de acerto médio e apenas 21% dos estudantes com um percentual de acerto alto. Ou seja, se olharmos essa distribuição aqui, nós observamos que a grande maioria concentra aqui nas categorias baixo e média, mas nós temos aqui nas extremidades um percentual de estudantes que precisa ser olhado. Quem são esses 8% de estudantes que acertaram menos de 25% do teste? Quem são esses 156 estudantes? É importante, dentro da regional, que as escolas e que cada professor
identifique esses estudantes e pensem em estratégias para ajudá-los a recuperar essas aprendizagens para que eles venham compor esse grupo de estudantes aqui no futuro. Mas, para isso, a gente precisa qualificar, né, as habilidades e as tarefas que esses estudantes não conseguiram resolver com sucesso no teste. E aí vem essa segunda dimensão dos resultados de desempenho, que é a dimensão que trata das defasagens de aprendizagem. Ou seja, quantos estudantes, né, desse grupo que está aqui, que a gente já viu que em relação ao total de acerto no teste, você tem uma distribuição entre estudantes que erraram, né, praticamente, né, todo o teste, e você tem aqui um percentual que acertou, né, bastante itens, praticamente, né, todos os itens. Mas é preciso saber a característica das habilidades que foram avaliadas por esses itens para a gente identificar se os estudantes chegaram no 6º ano apresentando defasagem de aprendizagem. E como que a gente chega a esse indicador? O indicador de defasagem de aprendizagem, ele é calculado com base nos marcos de desenvolvimento que já foram apresentados pelo Carlos. Os marcos de desenvolvimento são habilidades, né, características de etapas de escolaridades anteriores que deveriam ter sido consolidadas e que ainda não foram consolidadas aqui no 6º ano. Então, por exemplo, no caso do 6º ano, os marcos de desenvolvimento avaliados em matemática são característicos do 3º e do 5º ano do ensino fundamental. Há no caderno de teste do 6º ano um conjunto de itens que avaliam habilidades que deveriam ter sido consolidadas no 3º e no 5º ano do ensino fundamental e que ainda não foram por um determinado grupo de estudantes. Então, com base nos itens que avaliam essas habilidades, características dos marcos de desenvolvimento, é possível identificar quais e quantos são os estudantes que ainda não desenvolveram essas habilidades. No exemplo que eu mostro para vocês, há aqui dois conjuntos de estudantes que apresentam defasagens de aprendizagem. O primeiro deles, cerca de 202 estudantes, erraram pelo menos a metade dos itens que avaliam as habilidades características dos marcos de desenvolvimento, ou seja, avaliam habilidades que deveriam ter sido consolidadas no 3º e no 5º ano do ensino fundamental. E há ainda 86 estudantes que erraram todos os itens que avaliam as habilidades características dos marcos de desenvolvimento. E aí é possível a gente distinguir esses estudantes em 2 grupos. O primeiro grupo, aquele que errou até a metade desses itens, são estudantes que requerem uma atenção. E aqueles que erraram todos os itens, a gente os classifica como estudantes que requerem muita atenção. Ou seja, para esses estudantes aqui, esses 86 estudantes, é preciso que a escola, que cada professor procure pensar e elaborar estratégias de recuperação da aprendizagem, pois eles chegaram ao 6º ano trazendo consigo uma defasagem bastante considerável em relação às habilidades dos marcos de desenvolvimento, ou seja, habilidades que deveriam ter sido consolidadas em etapas de escolaridade anteriores. E esses estudantes, 202 aqui, também requerem atenção e, portanto, eles precisam de um trabalho, de uma estratégia de reforço. Porque, caso essas estratégias não sejam feitas por agora, esses estudantes poderão avançar nas etapas de escolaridade, mas eles levarão consigo essas defasagens.
e isso vai comprometer consideravelmente a aprendizagem por todo o ensino fundamental e, consequentemente, lá no ensino médio. E aí, a consequência de tudo isso, né, nós já conhecemos, é o fracasso e o abandono. Então, é importante que esses números sejam identificados, e vocês virão mais abaixo que a gente traz essas informações até o nível do estudante, para que as escolas se organizem, para que os professores se organizem, a rede se organize, no sentido de buscar trabalhar com esses estudantes em cima daquelas dificuldades que eles apresentam. E como que a gente identifica essas dificuldades? Trazendo aqui as habilidades que foram avaliadas e o percentual de acerto em cada uma dessas habilidades. Mais abaixo, a gente apresenta o detalhamento dessas informações. Então, no nível do município, nós trazemos a participação desse município, aqui apresenta todos os municípios dessa regional, depois o percentual de participação do município, a média de itens respondidos, o percentual de acerto no teste, o percentual de estudantes em cada uma das categorias de desempenho, o número de estudantes que requerem atenção e muita atenção, e o percentual de acerto para cada uma das habilidades avaliadas. Todas essas informações, elas são apresentadas para o município, para as escolas, para as turmas e depois para cada aluno em particular. No nível do aluno, a gente vê o nome do estudante, se ele estava presente ou não, o número de itens respondido, o percentual de acerto no teste, a categoria de desempenho que esse estudante se encontra, tendo em vista o percentual de acerto no teste, o tipo de intervenção que ele requer, tendo em vista as características dos itens que ele errou. Então, observem aqui, ó, que um dos estudantes acertou 58% do teste, ele tem uma categoria de desempenho médio, né? Mas a característica dos itens que ele acertou requer um aprofundamento, ou seja, é um estudante que não apresenta defasagem de aprendizagem. Já o estudante seguinte, ele teve 38% de acerto no teste, e com isso ele é caracterizado como uma categoria de desempenho baixa, e tendo em vista a característica dos itens que ele errou, é um estudante que requer atenção. Observem vocês que esse outro estudante, ele apresenta a mesma categoria de desempenho, porque o percentual total de acerto foi muito baixo. Entretanto, ele conseguiu acertar todos os itens característicos dos marcos de desenvolvimento, portanto, ele não traz consigo uma defasagem de aprendizagem, não requerendo da escola uma intervenção de recuperação ou reforço, mas de um trabalho de aprofundamento. Então, com isso, é possível que a escola construa um mapa das suas turmas, cada turma construa um mapa da sua sala, e aí fica mais fácil pensar em estratégias pedagógicas focadas nas necessidades de cada estudante. Por fim, é apresentado aqui são apresentadas as habilidades que foram avaliadas no caderno de teste. Para cada habilidade, o número de itens apresentados no caderno do estudante e desses, quantos ele acertou. Então, vejam vocês que aquele estudante, né, que tem está na categoria de desempenho baixa, ele tem, para cada item, né, a primeira habilidade foram 2 itens apresentados, ele acertou apenas um. A segunda habilidade havia um item, ele errou esse item, e assim sucessivamente é possível a gente conhecer a informação de cada estudante. Então, esse é o card de resultados, essas são as informações trazidas para vocês, mas não basta a gente conhecer apenas os resultados.
é importante que a gente aprofunde os nossos conhecimentos a respeito de cada um desses indicadores. E para isso, a gente tem disponível na plataforma o desenvolvimento profissional. Esse desenvolvimento profissional tem como objetivo trabalhar todos aqueles indicadores que se encontram no card de resultados para que a gente possa compreender e aprofundar os nossos conhecimentos a respeito dessas informações e, com isso, ter maior clareza sobre as potencialidades e as possibilidades dos seus usos. Depois de conhecermos os indicadores, né, e todas as informações disponíveis no card de resultados, eu os convido para conhecer esse card de desenvolvimento profissional. O que é o desenvolvimento profissional? É uma capacitação, são itinerários formativos, cujo objetivo é instrumentalizar, é subsidiar a compreensão dos diferentes atores em relação ao uso pedagógico dos resultados das avaliações. Para isso, esse itinerário formativo está organizado em módulos, são 3 módulos. Cada módulo apresenta um conjunto de aula e cada uma dessas aulas traz uma reflexão, traz uma discussão sobre aspectos, sobre dimensões relacionadas a cada um daqueles indicadores, não só em relação às suas características, né, para garantir a compreensão dos mesmos, mas, sobretudo, em relação às possibilidades de uso desses indicadores. De modo bastante específico, nós trabalhamos com a questão das defasagens de aprendizagem, ou seja, de que maneira que a avaliação pode ser um importante diagnóstico dessas defasagens, e aí a gente tem uma aula inteira sobre marcos de desenvolvimento, e, por fim, de que maneira os professores podem desenvolver práticas pautadas nessas dificuldades, ou seja, com foco para o desenvolvimento, para a recuperação e desenvolvimento daquelas habilidades características dos marcos de desenvolvimento. Nesse momento, o desenvolvimento profissional está na aula 3 do módulo 2, e nesse módulo específico, né, trabalhamos com 6 itinerários formativos focados nas diferentes componentes curriculares e etapas de escolaridades, com sugestões de práticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades consideradas essenciais para o progresso escolar dos estudantes. Então, esse convite, eu reforço aqui esse convite para que vocês conheçam e naveguem, né, nesse card, se inscrevam no curso, quem ainda não inscreveu, se inscreva no curso, participe dessa formação, porque ela está bastante interessante. Ao final será disponibilizado um certificado da Universidade Federal de Juiz de Fora, e acredito que toda essa formação contribuirá enormemente para o desenvolvimento profissional de gestores, professores, em relação à utilização dos resultados da avaliação formativa. Bom, para terminar, eu gostaria de recordar e reforçar aqui com vocês algo que já é consenso entre todos nós sobre a importância das ferramentas tecnológicas, dos recursos propiciados pelas tecnologias da informação. Nós sabemos, né, do potencial dessas ferramentas e desses recursos para o processo pedagógico, sabemos das inúmeras possibilidades, né, que nos oferecem, mas para que tudo isso se concretize e possa, de fato, contribuir com o trabalho pedagógico, com o trabalho da gestão, é fundamental que possamos utilizá-las, explorá-las e discuti-las cada vez mais. Somente assim, né, debruçando sobre essas informações, buscando nos apropriar de tudo que elas nos oferecem, é que elas cumprirão esse objetivo, né, de contribuir com
o trabalho pedagógico e com a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes. E é nesse sentido que nós desejamos que seja feito com a plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, que vocês possam cada vez mais utilizar os diferentes recursos e ferramentas disponíveis, para que a gente também possa cada vez mais melhorar aquilo que nós oferecemos, possamos melhorar ainda mais as nossas devolutivas de resultados, contribuindo consequentemente para o trabalho pedagógico e para a melhoria da aprendizagem dos estudantes paulistas. Muito obrigada mais uma vez e até breve. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Clisman. Nós estamos vamos lá. Vamos lá? Eu gostaria que essa fala final da professora Valdirene, muito importante a respeito da plataforma, das possibilidades que ela nos oferece, sendo mediado pela tecnologia, e o quanto nós estamos aprendendo a trabalhar nesta questão da plataforma nesse momento. Nós sabemos de uma série de desafios que ela nos coloca. Então, nós tivemos muitas perguntas, só que o tempo é curto. Nós estamos fazendo aqui, então, o compilado. Clisman, vamos lá, começando, e a gente vai fazendo aqui, continuando com as perguntas, ok? Ok. Eu quero também falar que estamos aqui contando com a presença da equipe da CITEM, representada pela Ianca, e também com a equipe do CAED, pelo Carlos Palacios, que também vão auxiliar a gente nessa etapa aqui de solucionar as principais dúvidas que vocês enviaram. Só antes de entrar, a Val comentou no vídeo a respeito do módulo de desenvolvimento profissional. Hoje as inscrições elas estão fechadas, porque tem uma turma aqui que já está finalizando o curso, mas mês que vem as inscrições abrem de novo, então a ideia é que vocês incentivem as inscrições para que realmente a gente consiga fazer com que os professores utilizem esses resultados, trabalhem cada vez mais com a plataforma. Iniciando, a gente recebeu muitas dúvidas em relação aos prazos, então, a princípio, segunda-feira, nós teríamos a finalização das SDs, mas nós recebemos muitas sugestões de que esse prazo ele fosse continuado e nós estendemos o prazo da SD até o dia 9. Então, se vocês entraram na plataforma hoje, viram que teve uma alteração de prazo. Isso é para que quem ainda não teve a oportunidade de fazer, que finalize. Essas SDs, elas estão abertas há bastante tempo, elas avaliam as habilidades do Aprender Sempre, também do marco de desenvolvimento de todo o semestre desse ano. Então, é importante que nós terminamos, que esse seja realmente o prazo final, que no próximo semestre a gente entre com outros conteúdos a serem avaliados. E também o prazo de finalização da AP, ele continua finalizando no dia 9 de julho. A gente sabe que 9 de julho é um feriado, e a ideia é que os alunos consigam terminar isso antes, mas caso algum tenha tido alguma dificuldade, deixado para a última hora, que também possa aproveitar o dia de feriado para terminar de fazer esse envio. Val, se você quiser falar um pouco sobre a questão das habilidades aqui que eles estão perguntando, então, é interessante que vocês sempre conversem conosco, as habilidades referentes aos itens, as provas serão disponibilizadas. Então, após terminar a aplicação, então, há um processamento de todos esses itens e são colocados, então, no card de resultado e disponibilizando, então, as habilidades avaliadas na respectiva prova em que foram utilizados. E é importante ressaltar que os itens, eles não resumem tudo o que o aluno ainda sabe e tem para fazer. É importante focar nas habilidades. Nós sabemos que, como foi apresentado aqui, que a plataforma possibilita essa análise dos dados, nós sabemos que os nossos alunos encontram em diferentes
níveis de desenvolvimento das habilidades colocadas ali nos objetos de conhecimento. Então, enquanto nós temos um aluno que, às vezes, eu tenho 2, 3 alunos que se encontram num nível e outro, então, em outro nível de desenvolvimento, por isso que a importância de nós estarmos atentos, que a plataforma nos oferece isso, como é que nós podemos, então, elaborar na sala de aula as possibilidades de trabalhar com a recuperação, com reforço, com aprofundamento, com o material do Aprender Sempre, que traz esse resgate do marco de desenvolvimento, como é que eu trabalho essas habilidades nesse momento do ano sério em que o aluno se encontra, para que ele possa continuar. Então, é importante que nós saibamos aqui o que aconteceu com esse aluno, que ele está, neste momento, no 6º, no 7º ano, e ainda se encontra sem consolidar habilidades de anos anteriores. Então, é essa possibilidade que nós vimos na plataforma, o quanto é importante isso. O que mais aí, Clisma? Vamos lá. Os códigos. Então, aqui pergunto o que significam os códigos, né, que aparecem nos itens. Eles são os códigos dos itens, eles são aqueles códigos das habilidades. A letra, ela indica qual área o componente que esteja ali. Então, aqui nós temos ali P de língua portuguesa, M de matemática, o B de biologia. Então, é por isso que é importante estar atento, assim, ele é o código do item. Então, é isso que nós gostaríamos de esclarecer a respeito disso. O que significa, então, os códigos CP12 no CARD da visibilidade? São, como eu falei, são códigos criados para identificar as habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, nós temos um movimento de atividades colocadas ali e de habilidades colocadas nas provas que ainda são do currículo do Estado de São Paulo. É aquele currículo São Paulo faz escola, ler e escrever. E depois nós temos um novo currículo, que é o currículo paulista. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para essa questão dos códigos. O que mais aí? Vamos lá. A do prazo você já falou. O que mais aí, Clisma, que você quer? Vamos lá. Bom, eu acho que a gente pode ouvir também um pouco do Carlos, que o que também a gente aqui tem recebido é uma questão em relação ao sinal de porcentagem, que às vezes aparece só um risco, em outros aparece 0%, entender um pouco melhor essa diferença, e também que você comente um pouco da liberalização dos resultados, como que esses resultados podem ser acessados, eles podem ser exportados. Então, algumas questões relativas ao uso da plataforma em si que os professores têm perguntado. Bem, gente, olá, boa tarde a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, respondendo essas perguntas, dando apoio para o uso da plataforma de São Paulo. Sobre a primeira pergunta do Clisman, o traço, né, a diferença entre o traço e o 0%, o traço ele sempre indica um não consta. No caso, aquela habilidade não foi avaliada. O 0% é, de fato, um indicador de que o estudante não acertou, né, essa habilidade em nenhum dos itens que avaliaram, né, essa habilidade. Sobre a questão de acesso aos dados, né, os dados eles são acessados naquela tabela, né, de acordo com os níveis de acesso que o usuário tem, de acordo com o seu perfil, né. Ainda não há na plataforma uma ferramenta para exportar esses dados, mas ela já está sendo estudada e desenvolvida para inserirmos isso da melhor forma, que a gente sabe que é muito mais fácil, né, para o professor, para o gestor, né, se apropriar desses dados, trazer esse dado, né, para o computador dele, enfim, qualquer dispositivo que ele esteja utilizando e poder trabalhar nele em modo offline sem ter que fazer um trabalho ali mais manual. Então, uma ferramenta nesse sentido está sendo desenvolvida para ser implementada, mas ainda não está na plataforma. A questão da divulgação dos resultados, eles têm um prazo, né, após a aplicação, há um prazo curto, né, de divulgação dos resultados, eles não são divulgados imediatamente na plataforma, né, mas a plataforma também realiza ali o seu monitoramento a cada 12 horas. Então, tem que aguardar
né, um pouco para os resultados aparecerem na plataforma. Tem mais alguma questão, Clisma? Tenho sim. Uma coisa aqui que está aparecendo também é em relação a onde que se encontra o resultado de acerto ou erro do aluno junto com a descrição da habilidade. Certo. O resultado, há duas formas de a gente ver o percentual de acerto do estudante. Percentual do acerto em cada item ou atividade que consta na avaliação, né, no teste, e também temos o percentual de acerto por habilidade. Né? O percentual de acerto por item a gente tem no Guia das Avaliações e Sequências Digitais. Né? No momento, só está publicado um guia, né? Mas os outros estão sendo construídos e serão publicados na plataforma. No guia você tem percentual de acerto por item / atividade, né? E tem também, né, para essas atividades, você tem a resolução comentada delas e você tem também para cada uma qual é o texto da habilidade que está sendo avaliada. E você tem também ali a divisão dos itens de acordo com os blocos, né, como foi mostrado no vídeo, né? Um desses blocos é o bloco do marco de desenvolvimento, você tem um bloco das habilidades essenciais e das habilidades complementares também. Então, no guia, você vê percentual de acerto por item e tem acesso ao item em si. Você vê exatamente que tarefa é essa que seu estudante acertou ou errou. Na seção de resultados, você tem o resultado de acordo com a habilidade. Aí você tem a lista de cada habilidade que foi avaliada e se o estudante, né, o percentual de acerto, a gente vai de cada nível, né? O nível da regional, o nível da escola, o nível da turma, percentual de estudantes que acertaram aquela habilidade. E depois, no nível do estudante, você tem, né, se essa habilidade foi avaliada por mais de um item, você tem a informação de quantos itens dessa habilidade o estudante acertou, né? Então, você tem várias informações referentes a percentual de acerto, né, que você vai ter que lidar com a habilidade, né, com a questão da habilidade. E você tem nesses dois casos, tanto no guia quanto na seção de resultados, você tem acesso ali ao texto da habilidade. Ótimo. Obrigado, Carlos. É sempre bom contar também com a participação do CAED nessa parceria. A gente tem conseguido evoluir bastante. Eu tenho certeza que a plataforma vai ficar cada vez melhor. Você comentou um pouco sobre a questão de defasagem, né? Algo que apareceu aqui por conta da avaliação de ciências naturais e ciências humanas, ela não apresenta, por exemplo, a questão de se o aluno ele precisa de muito desenvolvimento ou pouco, diferentemente de língua portuguesa e matemática. Isso ocorre porque as questões de língua portuguesa e matemática, elas possuem a questão dos marcos de desenvolvimento. Então, nós temos itens que avaliam todo o aprendizado do aluno, de períodos anteriores, de anos anteriores, e a gente consegue ver se esse aluno ele precisa de um esforço maior de reforço, porque tem algumas habilidades anteriores que ele ainda não conseguiu ter o total conhecimento. Então, uma das coisas que aparecem em algumas avaliações é você ter um aluno que tirou uma nota maior no percentual geral de toda a avaliação, mas quando você vê a recomendação pedagógica, ele, por exemplo, tem uma recomendação menor do que uma recomendação maior do que um aluno que tirou uma nota menor que a dele. Isso ocorre justamente porque os itens que ele apresentou mais dificuldade são os itens relativos ao marco de aprendizagem. E em ciências naturais e ciências humanas, a gente ainda não tem esses itens na avaliação. Então, é por isso que hoje nada consta em relação às ciências naturais e humanas. Algo que apareceu bastante aqui no chat, pessoal, comentou que apesar dos ganhos, né, com a plataforma, dos importantes resultados, a gente tem tido alguns problemas de instabilidade. Eu vou pedir então para a Ianca, da equipe da Citem, comentar um pouco, né, tudo que a gente tem feito para garantir a estabilidade do sistema, como que está sendo essas últimas semanas. Ianca, se puder comentar um pouco.
Olá, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou a Ianca. Eu trabalho aqui no Centro de Planejamento e Integração de Sistemas, que é o CEPLIS, na CITEM. E aí, falando um pouco sobre o CAED, acho que é muito importante vocês também terem uma noção básica assim, de como é feita, né, essa integração para permitir o acesso dos professores e dos alunos lá na plataforma. A gente faz o envio, então, a gente faz o envio dos dados desses alunos, dos docentes, do pessoal aí do gestor das unidades escolares, para o CAED. E aí, conforme a gente tem, mais especificamente falando dos alunos, conforme a gente tem as movimentações de matrícula, a gente também faz o envio dessas alterações para alimentar a base do CAED. Então, para quem não sabe, a nossa base, né, falando aí de secretaria, é uma base bastante instável. A gente sabe que o número de alunos que são transferidos, alunos novos também que aparecem na nossa rede, é bastante grande. E aí, com isso, a gente também tem uma demanda bastante alta de envio desses dados para alimentação lá do CAED, pelo menos para ter assim, um espelho próximo do que a gente tem hoje na sede. Isso, de certa forma, impacta um pouco na disponibilização das provas. Então, antes, a gente tinha um planejamento um pouco mais rígido, no sentido de ter uma integração sob demanda. A gente conseguiu agilizar isso para que hoje, conforme tem essas atualizações, a gente aqui do nosso lado faça esse envio e lá do lado da plataforma, né, da equipe de TI da plataforma, consiga fazer essa distribuição. A distribuição das provas, infelizmente, não é em tempo real, ela tem um processo por trás que acontece, e isso leva aí aproximadamente 48 horas para ficar disponível para o aluno, para ele consultar a prova e iniciar ela. O que eu percebi bastante aqui do chat, do pouco que eu acompanhei, é que ainda há casos de que vocês pontuaram de alunos sem acesso. E para mim isso é muito importante que vocês pontuem. É claro que aqui eu não vou conseguir extrair o chat e sair entrando em contato com todo mundo, mas que vocês formalizem para a gente no portal de atendimento para fazer as análises desses casos e atender o mais rápido possível. Então, para quem não conhece, o portal de atendimento é aquele link atendimento.educacão.sp.gov.br. E aí é que a gente tem uma equipe para fazer o atendimento desses problemas que vocês pontuarem para a gente. Uma outra coisa que seria bastante importante também destacar aqui é que a gente se divide nesses atendimentos. Acho que tudo que está relacionado especificamente ao acesso, acho que vocês formalizem no portal da SEDUC, mas que tudo que for relacionado a problemas específicos lá na plataforma, que o representante da escola ou o representante da diretoria de ensino passe o caso para o suporte do CAED também fazer essa análise, para a gente conseguir aí apoiar e ajudar vocês nesses casos. Eu acho que é isso, Clisma. Se você quiser aí pegar algum caso específico para a gente comentar. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Ianca. Tem sido realmente uma grande parceira na solução de todos esses problemas. Nós, infelizmente, terminamos o nosso tempo. Posso interromper só um pouquinho? Desculpa. Pode. Ficou uma pergunta que os slides estão apagados. É só para que nós possamos chamar a atenção que os dados dos nossos alunos, os dados ali, são dados que a gente tem que preservar. É uma questão de legislação, a identidade. Por isso, eles não estão apagados porque estão com um problema na sua confecção, na sua elaboração, mas para respeitar isso. Só essa explicação, Clisma. Te agradeço. Perfeito. E as apresentações depois elas vão estar disponíveis e também vocês podem mexer utilizando o próprio dado de vocês, da escola, dos seus próprios alunos, para acompanhar também aquilo que foi mostrado no vídeo. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todo mundo, agradecer o Carlos e a Ianca que disponibilizaram tempo para estar aqui com a gente.
E é isso, muito obrigado. E lembrem-se, utilizem os meios de comunicação oficial para a gente conseguir garantir que o processo todo de avaliação ele ocorra da melhor maneira possível. Muito obrigado e muito obrigado, Valéria, também. Obrigada, Clisman, Carlos, Ianca, toda a equipe que está aqui apoiando, o Centro de Mídias, que está conosco nos apoiando, e obrigada também toda a equipe do DAVED conosco aqui, a Carol, que está lá também, e agradecer principalmente a todos vocês que estão conosco nesta tarde, sempre estando e nos apoiando, e agradecemos a todos os PCNPs, supervisores que tiveram um grande abraço, e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, até a próxima.